Até eu tava fazendo teatro com o Fabi Amiguchi e ele falou, tá tudo bem. Ele falou, a gente não tá bem, não quer escrever, não quer fazer. Ele falou, também tá, não é errado, você não precisa também estar o tempo todo produzindo e coisa do tipo. Só que aí eu não escrevia, depois no fim do ano eu fiz a Aldir, porque eu falei, a gente precisa ganhar dinheiro, o mundo não para, né? A gente precisa trabalhar, mesmo que você não tá com um psicológico bom. Eu só fiz uma regravação, que foi de uma canção minha que se chama Rodopiou, porque o resto, todas as músicas do trabalho foram músicas da pandemia mesmo. Dessa angústia que a gente estava vivendo, né, falando sobre tudo isso. Porque naquele momento de plano São Paulo, de não poder comprar nada na rua, não poder ir atrás de nada, o que eu contei mesmo foi com a ajuda, o carinho dos músicos e das produtoras que trabalham sempre com a gente. E um fez isso, todo mundo de máscara, todo mundo com distanciamento, os iluminadores, as produtoras, o pessoal do som. Eu e a Érica, que fomos produtores desse trabalho, Érica Porto. A gente olha para ele hoje e fala, olha, foi muita força de vontade mesmo, assim, porque era o pior momento da pandemia e a gente conseguiu, então, transmutar, né, essa energia essa coisa tão negativa que estava acontecendo em coisa boa. Foi onde eu comecei a talvez conseguir me expressar de uma forma que seja mais minha, sabe? Porque até então eu fazia arte porque todo mundo achava bonita que eu desenhava, todo mundo achava não sei o quê, e é minha arte, né? Quem sou eu no meio disso? Tá, eu sei desenhar, o que eu faço com isso? O Influente, ele é um trabalho que eu tento traduzir a cidade através de ilustrações, né? Ilustrações que passam pelo filtro da minha cabeça, porque ao ouvir um som, um trajeto de uma cidade, que a gente tem muito som, né? Eu tento imaginar aonde que eu tô e como que é essa cidade, sabe? E eu tento entender o que tá em cada, sei lá, ali tem uma casa, ali pode ter uma pessoa que tá fazendo um café, ali tem uma pessoa que tá limpando a sala, sabe? E eu tento ver onde que tá esse mundo todo escondido que está na cidade inteira e que ainda é a cidade, entendeu? E essas experiências todas aí que a gente falou, da minha saída de São Paulo por conta da violência, a ida pro Haiti, eu publiquei uma história chamada O Caminho da Escola, que é o livro, assim, talvez mais autoral e mais difícil de escrever até hoje, assim. É uma história sobre refúgio, sobre o caminhar, sobre o fugir, sobre o sair e ir para um lugar desconhecido. A minha história é sobre isso, é sobre sempre recomeçar, buscar outras possibilidades e não estacionar aí jamais. Eu tinha dificuldade em chamar aquilo de teatro porque eu acho que teatro é a arte do encontro, né? O seu corpo interfere no meu corpo e o processo de estar junto, de compor junto, de pegar no ator, de estar aqui no olho no olho. Meu tio Iauretê, por exemplo, foi um trabalho nosso em que a gente precisava dizer tudo aquilo e trazer pessoas indígenas, né? Se fala mais fala indígenas, né? Os povos indígenas, para falar sobre o que eles estavam vivendo numa época de um presidente doido que bota fogo lá, não tá nem aí com nada, e os povos indígenas cada vez mais calados, né? Sendo calados. Sendo calados. Eles lutam, né? Mas tentam calar, né? Paulo Freire se encaixa muito nessa questão também de arte e política, total, assim, porque sair do processo de ser oprimido, né, é difícil para quem é o tempo inteiro oprimido. Eu acho que o nosso trabalho lá com a Cia Irivir falava sobre isso, falava de quem é o opressor e quem que é o oprimido, e se descobrir às vezes no lugar de opressor, porque a gente também tem esse lugar, né? Às vezes o opressor também já foi oprimido. Sim. Tinha dia que eu ficava pensando, bom, agora acho que é a hora de eu sentar e chorar, sabe? Porque de
tanta coisa que eu tinha me comprometido a fazer. Demorou para eu descobrir o que é que seria feito naquele livro. O livro foi As Desamorosas. São histórias desamorosas. Então eu fiquei lendo todos os textos, eu lia de novo, e aí eu refletia sobre cada um deles e tal. Então, e eu também queria fazer uma coisa que fosse uma coisa coerente, né, no livro todo. Agora, eu nunca me preocupei com coerência. Nunca é uma coisa que está fora do meu dicionário. Eu fiz uma exposição individual que chamou Bugre, que foi num espaço fechado e que tinha que ser agendado a visitação. Tinha que ser agendada e um lugar que ficou bonita a exposição, eu gostei de fazer. Quando a gente está numa pandemia, a gente começa, sabe, a refletir sobre, sabe, as origens, como que tudo começou, sabe? Então, eu acabei fazendo uns cocares que são o sagrado através dos tempos, né? E assim, uma coisa que até hoje é sagrada. Se você não vê um cocar, você sempre acaba atribuindo a ele uma magia, alguma coisa assim, sagrada mesmo. Mexer com vídeo, essas coisas, eu não me sinto bem, né, fazendo isso. Por isso que eu parei mesmo, né? Ficamos esse tempo todo parado. E eu fiz um trabalho sobre um húngaro chamado Semmelweis. Ele foi o descobridor da transmissão de doenças pelo contato. Se hoje a gente lava as mãos e tem essa ideia, veio desse cientista aí, o Semmelweis, né? Então a minha peça falava sobre essa questão de gestos tão simples, lavar as mãos e evitar doenças, né? E eu não sabia que ia acontecer a pandemia. Eu sofri muito durante o processo, porque eu não tinha uma relação com o meu corpo enquanto mulher. Na verdade, houve um começo de rejeição lá, né, na minha adolescência, depois eu fui meio que gostando, aí hoje eu amo o meu corpo, né, e depois da performance, na verdade, a performance sou eu. É mais isso mesmo, é a minha história com a menstruação, né? E eu só consegui perceber isso nas filmagens, assim, nas gravações mesmo, sabe? A minha dificuldade, como meu corpo travava, como eu sofria pra caramba, assim, sabe? Então, os trabalhos na pandemia acabaram sendo mais aplaudidos por mim mesmo, assim, sabe? Não, tá ótimo. Você fez o que você pôde, né? E a gente se cruzou na oportunidade, ele me mostrou o trabalho, eu falei, pô, vamos fazer uma coisa bacana disso? Você já tocou com o pessoal daqui, você conhece? E aí então eu indiquei alguns músicos que eu achei que tinham mais ou menos o perfil. A gente mandou uma cópia, violão e voz, mandamos pro Esas, mandamos pro João Pazini, mandamos pro Zé Augusto, né? São músicos que eu conheço a pegada. Porque é isso, quando você está gravando, eu tô ligado qual é a pegada, né? Se dá liga ou não dá liga. Mas aí a gente sentia falta de um negócio meio gafieira. E aí eu me lembrei da família Zacarias, né? Que ela é clássica, além de ser um pessoal maravilhoso, de uma candura, de uma fineza. Então, foi para o Maurício também. Mas aí teve uma curiosidade. A gente marca e as pessoas só vão se conhecer dentro do estúdio. Nós passamos a música 2 vezes e na terceira nós gravamos. Então aí é o momento em que um técnico que se utiliza do instrumental que eu utilizo, eu uso isso como ponto de amarração, como amálgama, né? Para amarrar isso, né? Aí o Maurício veio, mas ele veio com um trombone assim, muito arrumadinho, né? Assim, falei, Maurício, eu não quero, solta. Você toca tudo que você quiser tocar e que te der vontade. E aquilo que não servir, lá na edição eu tiro. E aí eu acho que fluiu muito legal, entendeu? Então esse trabalho é isso, é sair cada um da sua prisão, né? Em torno de uma ideia comum. Quando a gente pode escolher o lugar que quiser viver, não importa se é Rio Preto, se é Irecê. É tão bom quando a gente pode escolher o lugar que quiser viver,
Não importa se é Zona Leste ou se é ABCD. E aí eu abandonei um pouco a escrita nesse período, porque eu senti que eu não sabia o que escrever. Eu não sabia como fazer uma poesia que não fosse sangrar, né? E aí nesse caminho eu comecei a ler Elena Ferrante, que é uma autora italiana que eu descobri assim que eu também não conhecia. E aí ela começou a falar de muitas coisas assim que nos cortam, né? E aí surgiu aí o projeto Entrecortadas, que eu tô construindo aí. Aí sim veio uma poesia, são cartas que eu tenho escrito para algumas mulheres que ficaram ali entaladas na pandemia, então tá aí, tá vindo, tá vindo. Olhei tanto para mim, olhei tanto para as minhas potências e me permiti fazer música, porque eu não cantava, eu não fazia música, eu não era dessa área. Mas nasce o Magia Negra na pandemia. O ritmo é esse, a batida é essa, então vamos nessa que a hora chegou. Chega chegando, os pretos dançando, a roda se fecha em volta do tambor. Foi quando a gente começou a transformar aquilo que eu escrevia em música. Mexe seu corpo, mexe com a alma, filho de Ogum, de Nanã, Xangô. Quando eu comecei a experimentar a minha voz cantando, que eu nunca tinha experimentado, não gostava da minha voz, ainda tenho questões com a minha voz, assim. Porque era algo muito... Mostra pra eles como o preto mexe, mostra pra ele onde a gente chegou. Que a gente chegou quebrando corrente, ainda tem gente que não enxergou. Que me denunciava quanto gay, assim, na escola. Oi, meu nome é Di... Ih, aí já começava, sabe? Então a minha voz sempre foi algo muito complexo pra mim. E cantar, e me ouvir cantar, foi algo muito... maluco, assim. Então fecha o olho pra ver tudo preto, até quem não quer vai dançar esse som. É som de preto, de favelado, no quarto fechado, tu dança que eu sei. E ao mesmo tempo me deu esperança, sabe, de poder fazer música depois da pandemia, de que eu também posso fazer música, de que a minha arte também pode ser musical e musicada. Se não reconhece a lutada, meu povo vai ler mais um pouco e agora sai! O meu salário não foi alterado, mas a minha mente, a minha cabeça, a minha percepção do outro e de mim própria alterou completamente. E aí então eu me enveredei para o artesanato, né, fazendo produtos decorativos, tambores decorativos, bistrôs, barzinhos. Comecei a vender esses produtos. E foi um projeto que deu tão certo que ele continua até hoje, faz 2 anos. E eu entrei meio que numa depressão, assim, sabe? De os dias que eu sabia que eu ia trabalhar, ficava só dormindo, sabe? Eu me entreguei um pouco, assim. Daí comecei a perceber que o pessoal estava interagindo muito pela internet, né? E começaram a me falar, vamos fazer umas lives aí que rola, né? Muita gente entrou nas minhas redes sociais, sabe? Teve live minha que deu mais de 5 mil visualizações, então isso abriu bastante o leque de conhecimento para as pessoas de quem é o Ney Cândido, né? O que o Ney Cândido faz, o que ele não faz, quais são as dificuldades, isso eu levava bastante nas minhas lives. Então acho que a pandemia, por um lado, foi muito bom nessa questão, né? Abrir o leque nas redes sociais, tirar aquela angústia, né, das pessoas, tá? E foi a partir dessa autopercepção que eu fui diagnosticada com autismo. E aí, a partir desse diagnóstico, foi uma cadeia de reações, assim, para o meu processo criativo. Porque a partir disso, eu sempre compus, desde a adolescência, só que eu não tinha coragem de expor essas composições, porque eu achava que ninguém poderia se conectar com aquilo, com o que eu escrevo, a forma que eu enxergo o mundo. Assim como vieram novas obras a partir do contexto do momento que a gente estava vivendo. E aí algo que eu achava que eu iria fazer na velhice, eu acabei antecipando bem, que era realmente produzir os meus trabalhos autorais. O meu último som lançado, que é Psicoloca, fala inclusive sobre esse tipo de preconceito, que é o capacitismo, dentro do trato da área da saúde mental. E quão nocivo isso pode ser. Se esqueceu por um momento a noção, então rompeu com teu segredo.